Em 2014, nós tínhamos quase 100 parlamentares em Brasília que representavam a classe trabalhadora oriundos do movimento sindical. Esse número caiu para menos da metade. Então, alguma coisa está errada, porque se a política é um lugar de representatividade, o parlamento hoje não representa o que está do lado de fora. E só vai representar o que está do lado de fora se a gente fizer essa disputa, né? Então, a disputa no parlamento tem a sua tarefa quando, na minha opinião, ela acontece dessa forma, como um instrumento, né? É um mandato, é a serviço dessas lutas todas que a gente já faz aqui do lado de fora. Eu sou formada em magistério, tenho 22 anos de magistério na rede pública. Ser professora foi uma opção. Eu estudava no IMACO, ali quando eu era dentro do Parque Municipal, e fiz uma das últimas provas de seleção, ainda existia isso na época, e vim para o Instituto de Educação, onde eu me formei em magistério, na turma de 1995. Então, por isso esse lugar é tão especial, porque foi a escolha da minha profissão, pela qual eu sigo até hoje. Eu venho de uma militância que primeiro vem da Pastoral da Juventude, que é uma militância que alicerçou meu conceito de mundo, né, e de coletividade, mas na sequência eu venho de uma profissão majoritariamente constituída por mulheres, mais de 80% da educação é constituída por mulheres, e toda a minha trajetória de vida é na militância sindical. Então eu venho primeiro, né, dessa representatividade, de classe trabalhadora e, portanto, discutir o lugar da mulher trabalhadora, que é um lugar também de violência, né? Profissões majoritariamente constituídas por mulheres têm sempre as menores remunerações, a condição de trabalho é diferenciada entre homens e mulheres, condições de assédio sexual, assédio moral, de empregabilidade, de desemprego. Então eu venho desse lugar, que eu acho que é um lugar importante, esse lugar não pode ser diminuído, a organização enquanto trabalhadora, né, enquanto classe, é fundamental. Acho que a gente vive muitas violências que a gente não identifica que são violências, e como nós estamos numa sociedade patriarcal, com esse machismo e com essa misoginia cada vez mais pulsante, a gente tende a naturalizar as coisas. Mas acho que a minha inquietação maior foi quando eu assumi a presidência da CUT, Minas Gerais. Eu fui a primeira mulher a assumir, depois de 30 anos de história do movimento sindical aqui no estado, e eu enfrentei muitas violências, porque é um espaço de poder, um espaço que existe a disputa e um espaço que todo espaço de poder não é visto com naturalidade quando ocupado por mulheres. Então ali eu comecei a enxergar as violências que eu já vivia antes, muito antes, em outros espaços de poder também, mas que fui me dando conta nessa relação de enfrentamento cotidiano a esse processo, as violências que eu já vivia e as que eu estava vivendo, e fui me reorganizando para enfrentá-las. Mas eu acho que um marco para entender toda essa violência que nós sofremos, que vão desde o campo pessoal, né? Vão desde da família que te pergunta e te cobra que você precisa casar, que você tem a obrigação de ter filhos, como se esse fosse um caminho natural da mulher, até as relações de negociação, né, em que os governos se sentem muito desconfortáveis em estar numa mesa só mulheres fazendo a negociação, e até no comando, né, de uma reunião, de uma ação que é feito por mulher, e tem aí um estranhamento com isso. A gente vive uma subrepresentação, uma violência política. Você andando por esse estado, você se assusta com a ausência de mulheres na Câmara de Vereadores. Olhando para o Parlamento Mineiro, é assustador, né, que nós não temos sequer 10% de mulheres na representação do Parlamento Mineiro. Então, eu acho que a urgência de ocupar a política é porque a política muda a vida da gente, ou a política decide toda a vida da gente. Então, se nós não fizermos essa ocupação, só ocuparão esse espaço e decidirão as nossas vidas aqueles que pensam que o mundo precisa ser como está. A política é importante, a gente tem que ocupá-la, e representatividade importa. E a gente precisa reconstruir essa ideia de representatividade no campo popular, no meio do povo, porque as elites sabem da importância da sua representação e fazem isso com muita maestria. Então eu acho que a urgência hoje, diante de tudo
tudo que a gente está vivendo, porque tudo que a gente está vivendo é pior para a mulher, né? E existem pautas que são exclusivamente de violências e de ataque às mulheres, né? O Estado não legisla sobre o corpo do homem, mas quer sempre legislar sobre o corpo da mulher, sobre o seu comportamento, sobre a sua atuação. Então a gente precisa ir para lá para fazer esse enfrentamento e para construir, né? A política não é só para enfrentar, mas a política ela precisa ser um lugar de esperança também, esperança nesse campo nosso das mulheres. Segundo, a capacidade de enfrentar e discutir a vida da mulher no mundo do trabalho, que não é acessório, existem muitas diferenças e que precisam ser denunciadas e precisam ser discutidas. E terceiro, eu trago na minha trajetória uma luta por educação pública de qualidade. E essa educação é feita majoritariamente por mulheres, então discutir a vida dessas mulheres que são parte da classe trabalhadora. Nossa candidatura é em torno de um projeto e nós precisamos fazer o debate em torno de projetos populares. Então, é estar a serviço da política e não a política estar a meu serviço. É preciso a gente discutir que a política tem que estar a serviço da coletividade e do bem comum e é para isso que a gente se propõe. Por eu ser mulher, e porque 2018 precisa ser o ano das mulheres na política, é a melhor resposta que a gente pode dar diante do assassinato da Marielle, diante da deposição da presidenta Dilma e diante de tantas violências que nós temos sofrido com votações espúrias que acontecem nos parlamentos, seja aqui no estado, seja nacionalmente, que tentam interferir na vida das mulheres e pela trajetória que nós já construímos até aqui, uma trajetória de luta social, uma trajetória de comprometimento com um lado, que é um lado de classe, né? E essa luta de classes é importante.